Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje iremos explorar o funcionamento das interrupções no PIC 18F. Novamente temos aqui alguns links relevantes para o material disponível nesta aula. Nesta sessão você irá descobrir como são poderosas essas interrupções e para que realmente elas servem. No decorrer deste, já foi apresentada uma introdução e várias referências às interrupções, mas agora chegou a hora de nos aprofundarmos no assunto, aprendendo a trabalhar com elas. A primeira operação, relativa ao uso das interrupções, refere-se às suas chaves de habilitação. Existem três tipos de chaves. As individuais, onde são as chaves que habilitam e desabilitam cada uma das interrupções individualmente, geralmente denominadas máscaras. As chaves de grupo, por exemplo aqui no PIC 16F, e em muitos outros modelos, existe um tipo especial de chave que controla a habilitação de todo um grupo de interrupções, denominadas interrupções de periféricos. Ou as chaves de forma geral. Habilita e desabilita as interrupções simultaneamente ou habilita todas aquelas que estão com suas chaves individuais ligadas. Portanto, para utilizarmos uma determinada interrupção, devemos primeiramente ligar sua chave principal, ligando depois a chave de grupo, se existir, e por último a chave geral. Os exemplos práticos dessas chaves serão vistos logo adiante. Na família PIC 18F, também temos a opção de habilitar interrupções de alta ou de baixa prioridade, ou mesmo deixar todas as interrupções sem prioridade. Nesse caso, todas são consideradas interrupções de alta prioridade. Quando uma interrupção estiver habilitada, ligada, sempre que a ação responsável pela geração dela ocorrer, o programa será paralisado e automaticamente desviado para o endereço 0008 em hexa, no caso das de alta prioridade, ou 0018 em hexa para as de baixa prioridade, independentemente do tipo de interrupção. Não se preocupe, o sistema guarda, através da pilha ou stack, o local do programa que estava sendo executado para que ele possa retornar ao mesmo ponto após a interrupção ter sido tratada. Entretanto, para retornar da rotina de interrupção, não devemos utilizar as instruções de retorno convencionais, e sim a instrução retf. Tá? Isso é muito importante. Caso não queira utilizar prioridade nas interrupções, o endereço de desvio para todas é o 0008, alta prioridade. Aqui vemos o mapa de memória para as linhas de 24 KB e para as de 32 KB. Observe que existem dois endereços bem definidos para a localização do chamado vetor de interrupção. Tá? Então, bem aqui a gente consegue enxergar, e isso daqui é a nossa memória de programa, certo? Seja para a linha de 24K, seja para os dispositivos de 32K. Então você, obrigatoriamente, dentro da codificação, terá que escrever rotinas que coloquem instruções dentro desses endereços para que possa ser permitido o tratamento adequado do vetor de interrupção para cada um dos casos. Veja que o seu programa, tá? Ele está todo contido aqui desse endereço inicial até o endereço final, tá? E você é responsável por realizar isso. Então, durante a execução do seu código, ele vai estar executando aqui nesses endereços, ele vai parar a execução do programa e vai saltar para o endereço 08 ou para o endereço 018, correspondentemente à interrupção. Legal, né? Aqui podemos visualizar como é realizada a lógica interna de habilitação do desvio e operação para que uma interrupção seja realizada. Observe que esta apresenta lógicas, sejam ou, e, lógicas de negação, tá? Para a execução de interrupções de alta prioridade e de baixa. Aqui acima nós temos a parte de alta e aqui abaixo nós temos a parte de baixa. A ideia por trás dessa lógica é de que caso ocorram duas interrupções simultâneas, a de alta seja atendida primeiro em detrimento da de baixa prioridade. Veja que múltiplas fontes de interrupção apenas disparam uma única ação para que o processador desvie o programa para o endereço 008, no caso das de alta, ou para o endereço 0018 para as de baixa. Então, quando você olha aqui e enxerga, né, aqui nós temos uma porta AND, tá, que verifica todo, por exemplo, aqui o conjunto de bits associados ao TMR0. Aqui todo o conjunto de bits associado à interrupção do RB. Aqui todo o conjunto de bits associado para a int0 e assim por diante, certo? Então, esse conjunto aqui, ó, forma um bloco para essas interrupções, certo? Veja que todos eles aqui, quando estão habilitados, quando estão em 1 e 1, né, eles vão fazer o acionamento e o disparo para a CPU, mandar a CPU para a localização 0008, caso a interrupção de alta esteja habilitada. Nesse meu bloco aqui inferior, certo? Nós temos a geração de interrupção para baixa prioridade. Mais uma vez, temos diversos periféricos associados a ela. Tá? Você pode configurar esses periféricos para serem ou de alta ou de baixa. E aí você tem o elemento que libera o desvio da
do processador para o endereço 0018. Aqui temos os diversos registradores responsáveis por gerenciar e configurar cada interrupção. Não precisamos configurar todos. Podemos, por exemplo, apenas trabalhar com uma única interrupção e os registradores associados a esta. Como exemplo, veja o registrador INTCOM, esse meu primeiro registrador aqui. Nele estão os bits responsáveis por habilitar a lógica das interrupções de alta, aqui ó, esses meus bits aqui, G e EH, Global Interrupts Enable High, e as de baixa, Global Interrupts Enable Low. Então, se eu setar esse bit aqui igual a 1 e esse bit aqui igual a 1, eu estou habilitando aqui permissão para que as interrupções de alta e as interrupções de baixo possam ocorrer. Tá? Se eu quiser apenas as interrupções de alta, eu basta setar esse bit aqui igual a 1 e esse bit aqui igual a 0. Tá? Mais uma vez, habilitando prioridade. Caso o processador, você modificando o bit específico no registrador IPR, não necessite trabalhar com prioridades, ele vai se tornar aqui um Global Interrupt Enable ou um Peripheral Enable Interrupt. No INTCOM estão todos os bits responsáveis pela interrupção do TMR0, como nós podemos ver aqui. Ó. Por exemplo, aqui temos o TMR0IF, o TMR0IE, além de outros bits associados a outros periféricos, como por exemplo o INT0IE, RB0IE, INT0IF e RB-IF. Aqui são associados a outros periféricos, tá bom? Antes de efetuar qualquer tarefa dentro da rotina de interrupção, lembre-se de que tudo que for alterado em relação às variáveis do sistema permanecerá desta forma, quando o sistema voltar a ser executado do ponto que estava. Por isso, devemos ter muito cuidado com as variáveis, principalmente as temporárias, utilizadas enquanto estamos tratando a interrupção. Por exemplo, se no meio do programa estamos utilizando uma variável denominada temp para guardar um valor qualquer temporariamente, e dentro da interrupção utilizarmos essa mesma variável para outra finalidade, quando voltarmos ao programa principal, poderemos ter alterado toda a lógica do sistema. Então é importante você tomar esse tipo de cuidado ao desenvolver a sua programação, o seu código e a sua aplicação. A Microchip, no datasheet do PIC18F, fornece um exemplo de código que pode ser utilizado para salvar o contexto de execução principal. Nesse meu caso, a gente está lidando com o registrador W, o registrador status e o BSR. Então, como o programa ele para a execução do programa principal e nesse momento você vai ter modificação no W, modificação no status, modificação no BSR lá dentro da sua interrupção, é importante que você salve esses valores, né, esses registradores. Bom, posteriormente, ao fim da execução da interrupção, você deve recuperá-los. Então aqui a gente tem uma listagem, tá, responsável por fazer isso daí. Então essa primeira parte aqui, essas três instruções aqui, guardam o W nesse meu WTemp, ele guarda o status no status underline temp e guarda o BSR no BSR temp. É feita aqui a execução do código da sua interrupção e ao fim você pode recuperar o BSR e o W, por fim o status, para que ele possa dar continuidade à execução normal do programa. Vamos olhar como é o código base que contenha o necessário para que possamos trabalhar com interrupções. Então, bem aqui já é uma listagenzinha que eu preparei para vocês, contém basicamente tudo que é essencial para o código ser compilado, tá? O list, o include, os configs mínimos, um symblock aqui com as minhas variáveis temporárias, né, para guardar aqui o meu W, meu status e o meu BSR, e aqui o meu reset vector lá no endereço 00 e o meu goto, meu prog. Mais à frente, nós temos aqui a parte dos meus codes aqui para manter os vetores de interrupção. Então, no meu int high começa aqui no endereço 0008 e aqui é colocado logo uma instrução goto trata high, que é colocado mais lá embaixo, tá, para fazer o tratamento específico das interrupções de alta prioridade. E aqui o int low no endereço 0018 e o goto trata low, mais lá embaixo também, para fazer o tratamento das interrupções de baixa prioridade. E aí fica o restante do código, né? Meu prog, fazendo aqui a chamada para a inicialização do PIC18F, está aqui ela, e aqui o meu laço principal, que vai ser executado correspondentemente. Então, essas rotinas de tratamento de interrupções, veja que elas estão colocadas logo após aqui o meu laço principal, a inicialização. Isso não tem problema, porque o goto vai fazer esse salto, né? Vai fazer esse salto aqui, você pode colocar essas rotinas bem depois do seu código, tá bom? Fica mais limpo, fica mais clean. E outro detalhe, até porque você não tem muito espaço de memória disponível aqui, né? Ó, aqui no endereço 008, já logo após você tem o endereço 0018. Você não consegue colocar muitas instruções aqui nesse espaço do vetor de interrupção, tá bom? Agora que já temos uma estrutura básica, que é a única para tratar todo tipo de interrupção, você deve estar se perguntando: como vou saber, então, qual foi a interrupção que aconteceu? Este será nosso próximo passo e você descobrirá como é fácil.
Quando uma interrupção acontece, o flag relativo a ela é imediatamente setado. Por meio deste flag, será possível então descobrir qual foi a interrupção ocorrida. Observe que o flag é alterado automaticamente, mesmo que as chaves de habilitação da interrupção estejam desligadas, evitando que o desvio aconteça. Então, o que a gente chama de flag, esse flag relativo da interrupção, a gente pode enxergar aqui nessas três setas. Eu tenho o flag relativo ao TMR0, o flag relativo ao int0 e o flag relativo ao RB e F. Esses outros bits aqui, eles são relativos à habilitação da interrupção, certo? Por exemplo, esse bit habilita a interrupção do TMR0 e E. Mas quem vai dizer se foi ou não foi feita a chamada da interrupção pelo timer 0 vai ser esse flag. Isso aqui é quem vai nos indicar dentro da rotina de tratamento da interrupção se foi chamado TMR0 ou qualquer outra interrupção. Porque você imagina o seguinte, como nós só temos uma única fonte que causa o desvio da interrupção, e ela pode, por exemplo, advir de 4 fontes diferentes como essa daqui ou essa, por exemplo, então nós temos que ter alguma condição para detectar quem foi que fez essa chamada para o desvio da interrupção. Então uma forma que existe é você testar o flag correspondentemente, certo? Então nesse meu caso aqui eu testaria o flag do TMR0 para saber se ocorreu o desvio devido ao timer 0. Conhecendo melhor o timer 0. O timer 0 é um dos melhores auxiliares para a contagem de tempo dentro do PIC. Ele nada mais é do que um contador automático de 8 ou de 16 bits para os ciclos de máquina ou pulsos externos. Para que o TMR0 seja realmente poderoso na sua função de contagem do tempo, o bit T0CS do registrador T0CON permite escolher a maneira como ele será incrementado, seja por meio de ciclos de máquina, T0CS igual a 0, ou de pulsos externos, T0CS sendo 1. No caso do TMR0 estar sendo utilizado para a contagem de pulsos externos, por meio do pino T0CKI, é importante checar também o estado do bit T0SE, lá dentro do meu registrador T0CON, que irá dizer ao sistema se o incremento deverá ser feito na borda de subida ou na borda de descida do pulso. O TMR0, incrementado por pulsos externos, pode ser utilizado para muitas outras finalidades além da contagem de tempo, tais como frequencímetros, contadores e demais funções. Vemos aqui o diagrama de blocos internos do TMR0, seja para operação em 8 bits, ou seja, ele será um contador apenas de 0 a 255, onde esse número fica armazenado aqui no meu registrador chamado TMR0L, tá? Ou em 16 bits, que é um contador de 0 até 65.535, que ele é armazenado em dois registradores aqui de 8 bits, o TMR0L, que é a parte baixa, e o TMR0, que ele é dividido em outros registradores, o TMR0H e o TMR0 alto interno ao timer. Tá? Para o usuário fica transparente apenas o TMR0H, eles chamam de Shadow Register, um registrador sombra, porque existe uma lógica essencial para garantir a sincronia entre o TMR0L e o TMR0H. Mais à frente a gente vai ver a forma correta de trabalhar com isso aqui, tá bom? Veja que podemos configurá-lo para operar através da modificação dos bits associados ao registrador T0CON. Então, se eu modificar um único bit lá no T0CON, eu posso trabalhar com 8 bits ou posso trabalhar com 16 bits. Aqui podemos visualizar os bits do registrador T0CON. Estes afetarão a operação e uso do timer 0. Um bit que habilita e desabilita o TMR0 é o bit de posição 7, ou TMR0 ON. Tá? Ele é quem vai ligar e desligar o meu timer 0. Outro que muda o modo de operação de 8 para 16 bits é o T0 8-bit, ou esse bitzinho aqui de posição 6, T0 8-bit. Se ele estiver em 1, o bit será configurado como contador de 8 bits. Se ele estiver em 0, será tratado como 16 bits. Tá bom? Então isso daqui a gente configura, tá? A gente seta esses bits aqui de acordo com o que a gente quer fazer com o nosso timer 0. Vamos a um exemplo de como configurar o TMR0 para temporizar eventos. Então, nesse meu caso aqui, eu estou lidando com um oscilador de 4 MHz, um clockzinho de 4 MHz, e isso vai me produzir uma frequência de ciclo de 1 MHz. Como a gente vê aqui, ele pega a frequência do oscilador, divide por 4, com isso a gente obtém uma frequência de ciclo de 1 MHz. Ou seja, basicamente os pulsos que chegam aqui ao meu circuito, que vai fazer o incremento do timer 0, eles vão chegar, por exemplo, a cada 1 microsegundo, certo? Se você fizer a inversão desse número aqui, vai te dar 1 microsegundo. E aí você tem a opção de ou utilizar o oscilador interno ou mesmo o pino T0CKI. Tá? No nosso caso, a gente está usando o oscilador interno. E aí, essa frequência desses pulsos ela pode passar direta. Tá? Basta que você use aqui, por exemplo, o bit PSA sendo 1.
Então essa mesma temporização de 1 microsegundo passaria a ditar de quanto em quanto tempo o meu registrador TMR0L é incrementado, certo? Caso eu use um carinha chamado pré-scaler, eu posso utilizar aqui o meu PSA C0 e esses pulsos eles passariam agora por várias opções de pré-scaler, né? Eu poderia ter, por exemplo, um pré-scaler sendo 2, um pré-scaler sendo 4, um pré-scaler sendo 8, 16 e assim por diante. Então ele vai pegar esse meu pulso de clock e vai torná-lo mais lento, né? Vai prolongá-lo. E aí você vai ter uma temporização mais lenta para o incremento do meu registrador TMR0L. Então vamos supor que você usa um pré-scaler de 2. Então o seu registrador TMR0L seria incrementado a cada 2 microsegundos. Se for um pré-scaler de 4, ele seria incrementado a cada 4 microsegundos. E assim por diante, indo até a 256, certo? Bom, por ser uma variável que de 8 bits, como a gente está lidando agora, ela vai produzir uma sobrecarga quando ela atingir 255 e voltar a C0. É durante este evento que ocorre a minha interrupção e a ativação do meu bit de flag em que ocorreu a sobrecarga do timer 0. É aí onde entra a parte do controle e temporização mais adequado para os timers. Então aqui a título de exemplo, se nós usarmos um pré-scaler sendo 4, o meu tempo de ciclo de instrução de 1 microsegundo, o incremento ocorrerá a cada 4 microsegundos. Então, ele fazendo essa contagem de 0 até 255, são um total de 256 valores para 8 bits. Então, se eu pegar 256 valores e multiplicar pelo meu tempo de incremento do timer 0, eu vou obter 1024 microsegundos de tempo. Então, é com base nesse tipo de ideia que a gente constrói toda a parte de programação necessária para a temporização dos eventos para os nossos códigos. Vamos fazer aqui um exemplo de aplicação com essas ideias que nós vimos até agora. Utilizando o circuito básico que desenvolvemos nas aulas passadas, vamos mostrar aqui uma rotina bacana utilizando timer 0 e interrupção. Vamos realizar uma aplicação em que o LED dê um pisque de forma temporizada por meio do TMR 0 e da interrupção correspondentemente. Vamos olhar aqui o nosso código. Então aqui eu já estou com o MPLAB aberto. Está aqui a minha listagem, certo? Eu estou aqui com o SFR já exibindo os registradores principais que nos interessam. Aqui eu tenho o meu P18F4550.inc, tá? Onde você pode ver aqui os nomes associados, por exemplo, aqui aos bits do T0com. E aqui a gente vai acompanhando com calma o nosso código. Então, basicamente, é a mesma listagem que eu lhes apresentei nos slides anteriores. Tá? Construí aqui o meu define LED vermelho, lá no port A1. O meu cblock correspondentemente. E aqui começa o meu código mesmo, né? O reset vector, o int high, né? Lá no endereço 8, go to trata high, o int low no endereço 18, go to trata low. E aqui o meu código. Então, meu prog faz ser a chamada para o initpeak 18f, está aqui ele, ó, initpeak 18f. E o laço principal só fica aqui, ó, meu loop, go to meu loop, ele só fica fazendo isso. Então, aqui no initpeak 18f, a gente faz aqui a inicialização apropriada do ADCOM, do CMCOM, certo? E dos meus trees, port e lat respectivos que eu estou utilizando, certo? Mais abaixo, na inicialização do PIC 18F, nós temos aqui as configurações das interrupções e o timer 0. Então, bem aqui, ó, começo primeiro aqui BCF, RCOM e PEN. Tá? E PEN igual vai receber 0. Interrupt Priority Enable. Então, eu vou desabilitar as prioridades. Todas as interrupções serão tratadas como se fossem de alta prioridade. Dessa forma, eu vou mover agora para o meu intcom esses bits aqui, ó, 1, vou habilitar Global Interrupt Enable, Peripheral Enable Interrupt igual a 1 e o Timer 0 Interrupt Enable também, são esses 3 bits aqui. Eu poderia individualmente fazer como eu fiz aqui usando o meu BCF ou o meu BSF, tá? Mas eu optei por fazer logo a escrita do meu byte completo lá no intcom. Aqui eu faço algo similar para o meu T0com. Aqui eu estou habilitando o meu TMR0on, o meu T0 8-bit e estou setando meu pré-scaler, tá? 001, garantindo um pré-scaler sendo 4, igual ao equacionamento que a gente fez. Ok? Bom, mais abaixo nós temos os códigos para tratar as interrupções, a parte de alta, e aqui é onde está basicamente todo o código necessário para a execução. Aqui nós temos a parte de salvamento de contexto,
exatamente como eu apresentei, o move wftemp, move ffstatus para guardar o status, move fbsr lá para o bsrtemp. E aqui vai o bloco de código para tratar mesmo a interrupção. Tá? Bom, aqui é feito um teste, bittest-f skip if set, para verificar se eu estou com o TMR0 interrupt enable habilitado. Caso a interrupção esteja habilitada, né, ele vai saltar para testar se ocorreu o flag do TMR0. Se ocorreu, beleza, está setado, ele salta para tratar o TMR0. Caso nenhuma dessas aqui esteja habilitada, né, ele vai para o meu goto fint high. Ele vai dar um salto aqui para o fint high e vai recuperar o contexto e retornar da interrupção. Tá? Então essa daqui é uma forma, existem N outras formas diferentes de você fazer esse teste, aqui é só uma sugestão. Bom, o tratamento do TMR0, ele vai pegar aqui o BCF, vai limpar o flag do TMR0 para permitir que essa interrupção venha a executar novamente. Isso aqui é muito importante. Sem isso aqui, você não vai conseguir tratar novamente essa interrupção. E aqui entra a rotina para piscar o LED, né? O bit toggle do LED. Tá bom? Vai ocorrer a mudança de estado. Bom, aqui ao fim tem a trata low, retfi e o fim do programa. Bom, vamos ver aqui o programa funcionando, visualizando aqui através do stopwatch. Vamos ver aqui um breakpoint em cima aqui do meu BTG para ver de quanto em quanto tempo esse programa roda. Tá? Vou resetar aqui. Aqui já foi um primeiro breakpoint, né? O programa. Vou resetar aqui de novo, tá? Bom, ele começou aqui no endereço 00, go to meu prog, aí passo a passo. Vai fazer aqui o call no initpeak 18f. Vai fazer toda a inicialização. E vai fazer o return. Então, observe o que acontece aqui. Ó. Ao fim dessa execução aqui, ó, já mandei habilitar o timer 0. Presta atenção aqui no meu contador TMR0 aqui, ó, que compõe o TMR0 low com o TMR0 high. Tá? Aí vou dar um return. Aí ele vai ficar aqui todo o tempo go to. Observa que o meu TMR0 low já está incrementando. Ó. Vendo? Isso aqui são os bits sendo incrementados com o ajuste que a gente fez aqui com relação ao pré-scaler. Tá? Bom, eu não vou executar aqui todo, vou apenas seguir os pontos de parada, os breakpoints que foram setados. No meu caso aqui, esse ponto de parada aqui. Ó. Então vou apertar aqui Run. Veja que ele executou 1.042 milissegundos. Vou executar aqui de novo. Pronto. Vou zerar aqui para a gente ver de quanto em quanto tempo essa interrupção ela entra para a execução do meu bit toggle G. Tá? Vou tirar esse ponto de parada aqui. Pronto. Bit toggle G é executado em 1.024 milissegundos. Vendo? Vou zerar aqui novamente. 1.024. Então, você criou uma forma muito precisa de executar certas instruções, certos locais do seu código por meio das interrupções. Então, essa interrupção e esse timer aqui associados, eles permitem você ter muito mais flexibilidade, muito mais maleabilidade de código, tá? Do que ficar contando número de instruções, tempo de ciclo de instrução, como a gente já havia mostrado anteriormente. Muito bacana. Então, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima no uso do meu PIC. Legal, né, pessoal? Bom, só para a gente ver o efeito aqui do LED VM mudando de estado, né? Aqui a gente pode ir lá no port A, certo? Tá aqui o bitzinho referente a ele. Toda vez que ele executa aqui, não. 0, 1, 0, 1. De forma temporizada, muito preciso. Bacana, né? Bom, uma vez que podemos determinar o tempo e construir rotinas com o tempo calculado, podemos desenvolver algumas aplicações interessantes. Vamos supor que uma determinada aplicação necessite produzir alguns bips com frequência especificada, como por exemplo um piano ou uma pequena e breve música. Necessitamos saber a frequência da nota musical para podermos determinar o tempo. Então, assim como nós temos condições de calcular a forma mais precisa dos eventos, podemos determinar os valores a serem carregados no TMR0 para obter uma nota musical correspondentemente. Uma vez que podemos pulsar alguma saída do PIC, no meu caso lá como nós vimos, né, ficou 0, 1, 0, 1. Temos aqui, como nós temos aqui nessa figura, e nós vimos lá no código, podemos especificar o tempo do 0 e o tempo do 1 para produzir um determinado tom. Então, vamos olhar aqui mais uma vez como determinar a temporização para a nota Fá.
para a quarta oitava, similarmente ao que nós fizemos no passado. Então, com o meu clock tendo 4 MHz, a minha frequência de ciclo sendo 1 MHz, então vamos supor que eu opte por utilizar um pré-escala de 1, certo? Então a minha frequência de incremento do meu timer zero seria 1000 kHz. Como eu sei que a frequência da nota Fá é 352,4 Hz, se eu fizer a divisão da frequência do timer zero pela frequência da nota Fá, eu vou precisar de aproximadamente 2.837,68. É claro que a gente está lidando com inteiros, então a gente não vai utilizar essa parte fracionária desse número, certo? O meu bit em 1 vai ter que passar 1.418 unidades de tempo do timer zero ativo e 1.418 unidades do tempo para o bit ficar em alto, tá bom? Então, como necessitamos que o tempo zero seja igual ao tempo 1 para garantir a frequência da nota, tá? Nós vamos pegar esse meu resultado aqui numérico aqui do tempo total e dividirmos por 2 para obter esse valor. Dessa vez, iremos utilizar o timer zero no modo 16 bits e carregaremos um valor maior do que 255, uma vez que o valor necessário para a correta temporização da nota necessita de 1418 ciclos de incremento. Vamos utilizar o timer zero no modo de 16 bits e aprender como recarregar valores maiores para permitir a modificação do tempo que desejamos. No exemplo anterior, para obter a nota Fá, necessitamos de aproximadamente 1418 ciclos de contagem de tempo para obter a correta temporização do nível lógico 0 ou do nível lógico 1. Como os contadores começam de 0 e vão até um valor máximo para permitir a produção da interrupção, iremos recarregar o registrador com outro valor a fim de permitir um tempo mais curto, como vemos aqui nesse gráfico. Então você imagine que o meu timer zero está configurado, por exemplo, em 8 bits. Tá? Então aqui ele começa de 0, vai incrementando 1, 2 e assim por diante, né? Até chegar aqui ao fim 255, volta a ser 0 e aí ocorrerá, por exemplo, aqui a minha interrupção nesse momento. Tá? Se ele for 16 bits, vai ocorrer algo similar. Ele vai começar de 0 e vai ir até do 65.535. Quando ocorrer a sobrecarga, vai ocorrer a interrupção. Então, como eu tenho acesso ao TMR0L e acesso ao TMR0H, eu posso, durante esse evento em que ocorre a interrupção, recarregar ele com um novo valor. Eu posso recarregar ambos os registradores aqui com um novo valor. Por exemplo, eu posso vir e recarregar aqui com 60.000. E aí ele vai começar a incrementar a partir de 60.000. Então, com isso, o meu tempo, que antes era fixo e começava sempre baseado no número 256 ou no número 65.536, agora eu posso alterá-lo do jeito como eu precisar, tá bom? Como eu estou apresentando aqui nesse gráfico. Ou seja, ocorreu a interrupção, eu faço uma recarga do valor de TMR0H ou TMR0 e assim ele começa a incrementar a partir desse número até chegar no meu valor superior, onde vai ocorrer novamente a interrupção no espaço de tempo menor. Então, vamos olhar o código-fonte que produz essa nota Fá e vamos experimentar alterá-lo. Aqui eu tenho o meu relógio, tá? Meu stopwatch. Aqui o código ele é basicamente similar. Aqui eu só fiz introduzir o define buzzer, tá? O restante é o mesmo, certo? cblock para salvar os status, tá? O WBSR, mesma inicialização, initpeak, call, mesmo tudo. O que vai mudar vai ser agora a configuração do timer zero para 16 bits, certo? E aqui eu vou já começar uma carga de valor inicial do timer zero. Certo? Olha só o que eu mudei aqui no código. Eu estou transferindo, certo? Essa parte aqui, ó. Ela é diferente do código anterior. Bom, eu vou ter que carregar agora um valor para dar aproximadamente aquele meu número 1418, certo? Meu ponto de partida inicial, como a gente colocou aqui, certo? Então, como eu quero que esse número aqui seja 1418, para ficar similar aqui aos nossos cálculos, né? Ou próximo disso daqui para dar a frequência próxima, a diferença é que deve ser carregada dentro do registrador TMR0, certo? Então, nesse meu caso aqui, como eu conto 65.536 menos o meu valor que eu estou querendo carregar, eu tenho que carregar o número 64.118 decimal ou em hexadecimal FA76. Esse aqui é a parte superior e esse aqui é a parte inferior do número. Então esse FA em hexa vai ter que ir para o TMR0H e o 76 vai ter que ir para o TMR0L. Uma peculiaridade ao fazer isso. Veja aqui, ó, que o TMR0H que a gente tem acesso, ele é um registrador de sombra.
O contador mesmo é o TMR0 High Byte, que a gente não tem acesso. A gente só tem acesso ao TMR0H. Então, para você escrever esse número dentro do registrador que realmente ocorre incremento, você tem que realizar uma escrita no TMR0L. E se você quiser fazer a leitura desse valor TMR0H, tá, o que está efetivamente sendo incrementado, você tem que primeiro fazer uma leitura no TMR0L. Então, para isso, existe essa sequência. Eu primeiro escrevo o meu valor que eu quero no TMR0H, tá? Através do MoveLW e o MoveWF, correspondentemente. E por fim eu faço o MoveLW do meu valor 76 e o MoveWF para o TMR0L. Isso é uma forma que a Microchip desenvolveu para permitir a sincronia desse registrador, da escrita desse número de 16 bits. E aqui tem a inicialização do T0CON, né, com o meu T0 8-bit sendo 0, certo? Para garantir que eu trabalho em 16 bits. Então, nós iremos utilizar essa lógica aqui dentro da interrupção. Okay? Lá no tratamento da interrupção, certo? Basicamente é a mesma ideia, certo? O mesmo teste do T0 e E, salvamento de contexto, por aí vai. E aqui o tratamento do TMR0. Observe aqui que eu estou fazendo o mesmo procedimento, carregando o literal FA para o TMR0H, o meu registrador de sombra. E agora eu estou carregando 8A para o meu TMR0L, certo? Bom, eu vou já mostrar por que eu tive que fazer essa correção aqui e explicar o que está aqui, tá bom? Bom, eu vou colocar um breakpoint aqui no meu buzzer, certo? Que é o que eu quero que ele faça o tom. E ele vai ter que apresentar essa minha frequência aqui, né? 352,4 Hz. Esse valor 352,4 Hz, tá? Também aqui, ó. Se eu pegar esse valor aqui de frequência e multiplicar por 2, é como se eu pegasse o período e dividisse por 2. Tá? Então eu preciso ter 1.419 milissegundos para o 0 e 1.419 milissegundos para o 1. Esse númerozinho que eu preciso obter lá no meu código. Então vamos ver aqui no meu breakpoint. Vamos executar, recompilar novamente. Vamos fazer passo a passo, né? Call, beleza. Aí você vê aqui o tempo incrementando, né? E o número de instruções, ciclo de instruções correspondentemente. Bom, fez o MoveWF T0CON, aí o nosso timer 0 começa a incrementar, né? Ele já começou aqui de um determinado valor. Aí você vê que ele já está incrementando aqui, né? Uma vez que eu carreguei, né, esse valor para ele começar de 76 e de FA. Aí ele vai ficar no meu loop. Bom, para a gente não perder tempo, vou apertar o play e esperar ele bater aqui no nosso breakpoint. Bom, deu 65 milissegundos, vou zerar, vou esperar ele executar mais uma vez. Pronto. 1.419 milissegundos. Bateu legal com o que a gente esperava. Bom, vou colocar inicialmente FA 76, certo? O nosso valor original. Vou compilar mais uma vez. E vamos ver de quanto em quanto tempo ele roda. Vou zerar aqui. Veja que o número aqui, ó, 1.439 milissegundos, certo? Não bateu correspondentemente. Por quê? Bom, vou colocar o breakpoint aqui, certo? Logo após o tratamento do TMR0. E preste atenção como é que vai se comportar aqui o meu TMR0L. Vou resetar. Vou executar mais uma vez. Veja que o TMR0, assim que ele entra aqui no Trata High, tá? Vou resetar mais uma vez. Vou colocar o breakpoint agora bem aqui, ó, na interrupção high, tá? Pronto. TMR0L já começou com 2. Ou seja, o timer 0 está lá contando, incrementando, incrementando, incrementando. À medida que eu vou executando instrução por instrução. Ó. Tá vendo? Ó? Já aqui já contém 4, 5, 7, 9, certo? E aí eu estou executando dentro da interrupção, instrução por instrução, e o timer continua incrementando, certo? Então o tempo está avançando. E aí, quando ele vai chegar aqui no meu BTG, o tempo já avançou. Então eu preciso de alguma forma corrigir esse meu número aqui, esse 1418, né, ou essa minha diferença aqui, 65.536 menos o 1418, para dar a temporização correta. O ideal
seria eu fazer a soma ADDWF, TMR0L, né? Porque nesse ponto aqui eu já saberia quanto é que já transcorreu de tempo para dar essa correção, né? Que seria o valor correto. Só que essa instrução ADDWF aqui, ela faz a leitura do TMR0L. Olha só o que acontece. Né? Faça a leitura do TMR0L, ele vai carregar o valor que estava aqui e transferi-lo para o TMR0H. Bom, como ocorreu a interrupção, então esses valores aqui eles foram zerados, né? Foi tudo isso aqui zerado. E aí eu vou carregar TMR0H com 0. Bom, aí nisso eu vou perder esse evento aqui, ó, que eu quero que ele faça, que é a transferência do meu EXA-FA para o TMR0H. Então existem outras formas de você fazer isso daqui. Tá? Eu vou deixar isso aí como desafio para o aluno, para você poder incorporar o ADDWF e fazer essa correção de forma mais automática. Mas é uma forma aqui que eu bolei, que é só corrigir aqui para compensar o número de bits correspondentemente quando ele chega bem aqui para fazer a carga do TMR0L, certo? É só você ver aqui o valor que vai dar aqui no L e aí você faz a carga correspondentemente. Não é o ideal, mas funciona. Vou reconstruir mais uma vez, vamos executar mais uma vez. Aí você vê ele incrementando, né? Ó. Bom, então já transcorreu aqui, ó, 18 em decimal. Então o que eu fiz? Eu peguei o meu valor 76, né, e já fiz aqui a soma com a correção adequada para dar o tempo correto para a execução do meu BTG. E aí, se eu tirar aqui o breakpoint, tirar aqui esse breakpoint, executa. Legal. Vamos ver ele fazendo barulho aqui no meu Proteus. Então aqui eu já carreguei o código, certo? Aqui está com 4 MHz. Está aqui a minha listagem, né? Bonitinho. E escuta aí o som que ele produz. Bacana, né? Vamos alterar esse meu tempo. Vamos alterar, vamos produzir outras frequências. Vou fazer uma pequena alteraçãozinha aqui no meu FA. Vou colocar aqui 00. Salvar, compilar mais uma vez. Já mudou o tom. Mais uma vez, vou alterar aqui para ficar mais curto. Bacana, né? Então, por meio desse equacionamento aqui que eu lhes apresentei, você tem como construir, por exemplo, uma tabela de notas musicais, alterar, fazer, por exemplo, uma planilha no Excel que já te dê esses números bonitinhos que você pode introduzir no seu código. Bom, como exercício temos duas atividades interessantes. Vamos detalhar cada uma delas. Bom, eu quero que você primeiro construa um programa que pisque um LED com 250 milissegundos. Utilize as rotinas apresentadas anteriormente. Use o TMR0, ajuste o pré-scaler e use interrupção. E o segundo, tá? Elaborar um programa que teste 3 botões, PB0, PB1 e PB2. Cada botão pressionado deverá ser atribuído a uma nota musical, Dó, Ré e Mi, na quarta oitava. É obrigatório o uso de interrupção como o TMR0 para acertar adequadamente o período. E aqui fica uma sugestão. Crie variáveis que contêm os valores a serem recarregados na interrupção do TMR0. Ao invés de você utilizar aqui, como eu apresentei, o move literal, né, você pode muito bem mover aqui valores advindos de uma variável que você pode ajustar esses valores por meio do pressionar de botões. Tá bom? Bom, com isso chegamos ao fim dessa parte acerca de interrupções. Fiquem bem, abraços e até a próxima.